Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos lá meus amigos, esse é o Olé e Opinião e hoje nós estaremos aqui analisando algo que é muito importante, a opinião dos nossos tetracampeões, penúltimos campeões mundiais aqui, né, pela seleção brasileira, eles dando a opinião deles a respeito de o que é necessário acontecer para que o Brasil possa estar ganhando a próxima Copa do Mundo. Eles estão dando uma análise, quais as chances, o que fazer, o que eles fizeram e coisas do tipo. Nós estamos analisando aqui, como vocês sabem, eu gosto de agir de modo objetivo, eu procuro deixar a paixão de lado, então não espere que eu vá concordar cegamente ou discordar cegamente. Vou concordar com o que eu tiver que concordar, discordar com o que eu tiver que discordar, porque é assim que eu penso. Acho que em qualquer tipo de análise o que tem que mandar é tecnicidade. E é o que eu vou procurar fazer aqui. De fato, é um vídeo muito bacana. Fiquem até o final, já curta, compartilha, se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário, é muito gratificante passar aqui e ver os comentários de vocês, o que vocês acham de tudo isso. Vocês têm poder de fala aqui, até porque vocês conhecem bastante da realidade da seleção brasileira, conhecem bastante a respeito de futebol e é o torcedor. Então aqui é o seu local de fala, não deixe de estar contribuindo, tá ok, galera? Então vamos iniciarmos aqui, nós estamos vendo ali, ó, Ricardo Rocha, Jorginho, Dunga e Branco. Além do Romário, né? 5 cidadãos ali que tiveram um papel fundamental na seleção brasileira e no título de 1994, tirando o Brasil de um jejum de 24 anos, que é justamente o mesmo jejum que estamos batendo de novo, cara, 24 anos de novo. Será que dessa vez iguala, quebra de novo? Bateu 24, pô, vamos derrubar? Sei lá, vamos ver o que eles têm tanto a dizer. Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Qual é a expectativa, Dunga, que você acha da nossa seleção hoje? Hoje a gente está em muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Jogador, qualidade, a gente tem. Né? Eu me perguntaram outro dia se era diferente ou não. A seleção sempre houve crítica. 58, 62, 70, 82, 86, 94, 98. A diferença é que se nós vamos dar razão para as críticas ou não. E a gente, para não dar razão, tem que entrar dentro do campo e jogar. Não adianta ficar reclamando que tem crítica, que está sofrendo. Isso vai ter sempre. É nós que temos lá e olha, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? Cara, o que a gente fazia? Vamos resolver o nosso problema aqui dentro, tá? Lá fora não vai resolver o nosso problema. Nós é que vamos resolver. Então, acho que essa seleção está justamente neles virar o chip. Não adianta ficar reclamando que tá levando porrada. Vamos lá, vamos jogar. Claro, Ô Branco, essa chegada do Ancelotti, tu vê assim como uma coisa muito positiva para o nosso futebol? Eu concordo com o Dunga. Por exemplo, nós, 94, a gente saiu extremamente desacreditado aqui. Foi a primeira derrota em eliminatória na Bolívia, lembra? 2-0. 2002 também, da mesma forma. Todas as duas bateram campeãs, né? Além das outras lá, que eu não lembro muito, que a gente... Enfim, 70 eu tinha 6 anos de idade. Mas acho que a chegada dele, do Ancelotti, vai ser... Já foi positiva, né? Porque já mudou o astral, mas ele é grande, no sentido positivo da coisa, porque o cara é campeão de tudo, né? Ganhador. Agora, mas quem joga é jogador. É isso aí. Os garotos lá têm que se imbuírem, como a gente teve a determinação e o sonho. Romário, o sonho quebra a realidade. Nós tivemos um sonho de ser campeão do mundo, não foi? A nossa realidade era difícil, como é hoje. E só depende deles. Como dependeu da gente, que foi atrás, se fechou, né, Dum? As críticas sempre vão existir para a seleção. Qualquer convocação não é unânime, não é, não? Enfim, agora, o técnico é enorme e o nosso time tem que ter a mentalidade que nem a dele, vencedora. Acho que o Brasil tem tudo individualmente, tem grandes jogadores e é se fechar e ir para esse Mundial Jorginho, forte. tu vê essa seleção? Deixa eu fazer aqui um comentário aqui em cima do que o Branco falou, que ele diz o seguinte, que mentalidade é tudo e que basta ter vontade, porque nós tivemos muita vontade de sermos campeões em 94. Então, aqui já entra algumas discordâncias minhas com a fala dele. Por quê? Vontade, meu amigo, não é tudo. Vontade é boa parte do caminho andado, talvez seja a maior parte do caminho e etc. Isso é verdade. Nós podemos ver que a mentalidade de jogadores, dos nossos jogadores, mudaram. Esse povo aí tinha uma mentalidade, a turma de hoje tem outra. Isso é fato. Então,
O fato de que houve essa mudança não quer dizer que só ter o desejo vai ser o suficiente. Não é só isso. Por quê? Enquanto do lado de cá tem eu com muita sede querendo, do lado de lá tem o outro também com muita sede querendo. Então, no final das contas, só vai ter um. Mas é fundamental, sim. Eu vou poder dizer da seguinte forma: mudança de atitude. Isso é fato. O Brasil está precisando mudar. Essa molecada de hoje está com uns pensamentos muito diferentes do que tinha essa turma antiga aí. Focada. A turma, eles tinham dinheiro, essa galera aí, fama, ok. Os de hoje têm dobro, tanto dinheiro, tanto fama, tudo. E uma mentalidade que não é a mesma que essa turma tinha. Essa turma aí realmente era mais forte mentalmente. Mas não é o suficiente apenas ter vontade. Nós tivemos um período onde nós tivemos a seleção terra arrasada mesmo, tudo muito desorganizado, em muitos períodos. Inclusive, falhamos muito em não puxar o tapete de jogadorzinho se sentindo estrelas em muitos momentos. Neymar é um deles, que precisava tomar uns cascudos e nunca tomou. Tá entendendo? Agora o Ancelotti está fazendo o que muitos não fizeram, porque se fosse qualquer outro, inclusive aí eles vão estar defendendo. Se fosse qualquer outro, o Neymar já estava na seleção, sempre poderia estar jogando, no mesmo ritmo de farra e por aí vai. Se fosse qualquer outro treinador brasileiro, estaria. Infelizmente, precisou vir um cara de fora para poder estar aí, ó, dando um choque de realidade, cara. Então, só vontade? Não, mas organização, vontade, todo mundo se sentindo parte do grupo. Vem cá, o que nós temos para fazer, o que a gente vai melhorar, o que está bom a gente mantém, o que está bom a gente pode aumentar, o que está ruim para a gente eliminar. É tudo isso, não é só vontade não, Branco. Mas é por aí, tá ok? Mentalidade dessa geração, uma mentalidade positiva para ser campeão do mundo? Eu creio que tem, Baixo, bons jogadores, jogadores com uma mentalidade forte e outros já têm um pouco mais de dificuldade. Eu sempre me coloquei, assim, sempre contra uma chegada de um treinador estrangeiro. Como treinador brasileiro, eu sei que o pessoal fala, mas vocês gostariam de ser treinador de outra seleção? Claro, eu gostaria. Mas para uma seleção brasileira, seleção italiana, brasileira, alemã, a gente nunca teve, ou pelo menos numa Copa do Mundo, nunca teve um estrangeiro. Então, assim, eu acho que nós temos ali jogadores preparados, outros nem tanto assim. E talvez, por isso que eu acho que o Ancelotti trouxe o Casemiro de volta. Porque é uma peça, a gente está vendo aqui que o nosso capitão era o capitão, um cara que tem uma liderança, e talvez essa presença dele, talvez trouxe também essa tranquilidade para esses dois jogos que nós vimos aí. Então, assim, a nossa geração é uma geração muito diferente. Hoje eles têm muita informação. Vocês lembram, claro, que na Copa do Mundo nós não tivemos nenhuma imagem vindo do Brasil. A gente não tinha nada, porque não existia internet. Então a gente proibiu, inclusive, nem jornal, não entrava revista e não entrava nenhuma filmagem. Isso tudo facilitou. Esses caras são bombardeados por, assim, os seguidores. Os caras têm mais de 2, 3 milhões de seguidores na internet. E às vezes eles estão preocupados com aquilo que está sendo falado ali. Então, é o que foi falado. Se eles se prepararem mentalmente, bons jogadores nós temos. Não temos craques como não tínhamos no passado. Antigamente a gente podia contar com você e com o Bebeto. Hoje a gente não conta com jogadores desse nível numa seleção brasileira. Mas temos bons jogadores. Sim, eu acho ainda que a gente ainda não definiu o atacante, falando em termos práticos, táticos e técnicos. Eu acho que o atacante está faltando, para mim, é o meu ver, tá? Eu acho que o Pedro ainda é o melhor atacante que nós temos, apesar de não ter ido bem na Itália, mas está muito bem, é o centroavante que nós temos, e falta esse meia. O meia que nós tínhamos clássico, que a gente não teve a oportunidade de ter tão bem na Copa do Mundo em 94, que foi o Raí que acabou dando vaga para o Mazinho, mas que completou muito bem, porque no momento que eu subi o Mazinho entrava, eu vinha por dentro, então facilitou tudo, esse rodízio entre nós. Eu acho que no momento que a gente definir jogadores de qualidade para essas duas posições, eu tenho certeza que vai melhorar bastante. Inclusive, também lembrando aqui, não posso esquecer da minha posição. Os laterais não podem. Nós fizemos um jogo contra o Equador, meus laterais não deram um cruzamento. E principalmente aproveitando a oportunidade que está tendo hoje, seja Rafinha, Vinícius Júnior, que são jogadores com perna trocada, que eles vão buscar muito para dentro, pelo amor de Deus, seja Wanderson, seja Wesley, do outro lado, Alexandre, quem estiver jogando, tem que ultrapassar, tem que se apresentar para poder jogar. Rocha, essa seleção... Então, aí agora eu quero falar uma coisa muito séria aí. Citado pro Jorginho. As seleções da Alemanha, e ele falou uma outra que eu não me recordo, nunca tiveram treinadores estrangeiros. Meu irmão, beleza. Um dos fatos que está fazendo com que o Brasil bata esse monte de anos sem ter seleções decentes é a complacência dos nossos técnicos. Um monte de técnico defasado. Então, por causa disso,
tivemos que recorrer a estrangeiro. Se a gente for analisar que Tite teve os 2 ciclos e não conseguiu ter uma Copa decente, 2 ciclos, cara. E ele não teve uma Copa decente. Batia em todo mundo aqui na América do Sul, mas quando chegava na Copa, pegava qualquer seleçãozinha mequetrefe da Europa e apanhava. Então, cara, não é agora vir falar porque tem um treinador estrangeiro, porque nunca teve, então tá na hora de ter. Porque os nossos técnicos aqui estão defasados, então, meu amigo, lamento pelo seu, se você gosta ou se você não gosta, nesse caso aí, entendeu? Então, um dos motivos de nós estarmos há tanto tempo na fila são vocês técnicos. Bem dizer, eu quero. Tem que aceitar. Depende mais dele do que da seleção. Ele querendo, ele vai, Romário. Tenho certeza, todos eles levariam ele. Eu quero. Eu dei uma declaração. Se eu sou Neymar, eu chamo todos os jogadores daquilo que a gente fazia. Como você chegou e disse, eu vou definir, pode deixar comigo. Você deu uma declaração antes da Copa de 94, que você fala assim, se ninguém vai ter esse peito, e eu não quero que ninguém tenha. Você simplesmente falou, se o Brasil perder a culpa é minha. Esse tipo de jogador não vai ter mais. Muito difícil. A gente vai ficar buscando, contando história, entendeu? Mas você sabia do grupo que tinha do seu lado também. Você tinha confiança do que se tinha nas tuas mãos. Né? Hoje, eu concordo com todos que falaram. Eu acho que a seleção brasileira é boa, tem bons jogadores, a gente precisa ter uma autoconfiança desse jogador de dizer. Porque eu não entendo, se tu botar 10 maiores atacantes do mundo, o Rafinha vai estar, o Vini Júnior vai estar, o Rodrigo vai estar. E o Rodrigo deu uma declaração que para mim foi importante. Ele fala simplesmente assim, a gente tem que transformar as vitórias e os títulos nos clubes dentro da seleção. E não tá tendo, Romário. Se tu pegar os outros 4 jogos, esses 2 que jogaram, se tu pegar para trás, quem é o jogador que seria titular da seleção absoluta? Nenhum que bateu no peito, não. Um atacante, eu meti 5 gols, 6 gols. Todos eram dúvidas. Então eu acho que a nossa seleção ela é boa, ela tem bons jogadores, tem jogadores com muita qualidade, mas precisa ter eles. Quer que eu diga um negócio? O Parreira foi fundamental pela experiência e o Zagallo. Mas você sabe, 10 jogadores daquela seleção estavam em 90. Os 5 estavam em 90. Vou entrar nesse assunto. E te digo mais. A gente era foda. A gente não alisava não, meu irmão. A gente podia perder a Copa, mas a gente foi determinado para ganhar. Isso é mentira, eu vou ganhar a Copa. Mentira, jogo a jogo. Me lembro que o Zagallo falava, falta 1, faltam 6, né? Faltam 7, faltam 6. A gente ia pensando jogo a jogo, a gente não pensava na final. Como é que eu vou final se eu não ganhei ainda isso? Então a gente ia jogo a jogo. Ricardo, você lembra que nós fazíamos reuniões todo jogo. 4 horas antes, não sei se você lembra desse detalhe, a gente tinha uma reunião para poder ver. Romário tem alguma coisa contra o Bebeto? Bebeto tem alguma coisa contra o Romário? Jorginho. Tem algum problema, Jorginho? Tem algo contra o Dunga? A gente entrava em campo, rapaziada, com um objetivo só, leve, com um Mas tem objetivo. uma questão assim importante, questão tática. O Dunga foi o técnico da seleção. O Dunga não ganhou o Mundial porque, por pouco, né? Como técnico. Como o Scaloni ganhou. O Scaloni nunca tinha treinado ninguém, treinou a seleção, foi campeão do mundo. E a Argentina começou perdendo para a Arábia, lembra? Os caras se fecharam e ganharam o Mundial. Nós treinávamos na Granja e apelidava o treino do Parreira de chático, né? Que é o treino tático, era tão chato que ele repetia. Basicamente um 10-0. Que era nós 4, Dunga, Mauro Silva, lembra? Ou seja, estatística, todo time que leva menos gol em Copa normalmente bate campeão do mundo. Nós tomamos 3 gols, fizemos 11. E tomou um quando podia O tomar. Brasil de hoje, a eliminatória, com a Celular treinou os 2 jogos, nós tomamos 16 gols na eliminatória. É muito gol. Ou seja, o que ele fez? Ele começou a arrumar de trás para frente. Ele não tomou gol, em 2 jogos fez 1 e classificou. Mas Agora Brancão, a vida é nova. até bom a gente falar isso. E aí eu vou no que a gente vem falando. Você tinha 2 caras, que chama Romário e Bebeto, tá? Esse jogador a gente não tem. Hoje, a gente não tem. Esse nível de jogador... Mas a gente teve a humildade, Ricardo, de jogar pra ele. É isso aí. É isso aí. Porque os caras estavam... Você vê. O negócio dentro... O né, próprio falou, Dunga enfim. falava, não, vamos correr. Não. Bebeto e Romário, Evito Parreira, não, trazer um pouquinho. O Dunga falava, não, trazer nada nenhum, não, deixa ele lá. Nós temos que correr pros caras. Aí eu entrava e disse, pra provocar ele, sim, mas e aí? Aí ele falava, não, eu resolvo. É isso que eu tô te falando. Vocês entendeu? acham que aquela nossa derrota de 90, porque nós 5 estávamos, ela foi importante para a nossa conquista de 94, capitão? Ah, tá bom. Sim, vocês vão lembrar um jogo nosso em Paris, que estava Ayrton Senna, que depois do jogo nós sentamos na frente do elevador, um papelzinho, uma caneta, qual foram os nossos erros em 90? Foram esses. Anotamos todos os nossos erros em 90, olha, daqui para frente isso aqui não vai se repetir. Né? Em cima do que a gente está falando aqui, futebol... Então, deixa eu falar aqui uma coisa. Esse meio aí, na grande maioria dos meios onde tem seres humanos, tem o chamado ego, né? E, querendo ou não, o ego não é coisa de hoje. Nego se sentir melhor, mais importante, etc. Isso não é coisa que é inventado nos dias atuais, não. Isso já vem desde que o mundo é mundo. Então, o que ocorre? O Brasil está com um ego muito grande. O Brasil sempre teve, assim como as demais seleções, só que agora o Brasil só tá maior, velho, essa parada aí. É muito ego, é muita gente se sentindo. E outra coisa, eu tô pouco me lixando se o cara usa trancinha, se ele colore o cabelo, isso é o de menos, o cara poderia fazer isso, mas ter humildade, sentar com um grupo,
Ó, meu irmão, o que nós temos de errado aqui é isso, é aquilo outro, vamos acertar. Nós temos que treinar mais, nós temos que treinar mais passe, toque de bola aqui certinho, abertura, visão de jogo, tudo isso. Tiver alguma peniba, meu irmão, é o seguinte, você chegou na seleção, se você tiver alguma peniba com qualquer um companheiro, ali acaba. Ali acaba, você só vai continuar a sua peniba fora de campo. É isso. Agora, Ricardo Rocha fala sobre o Neymar. Meu irmão, com todo respeito, o Neymar tem que estar fora. Ele tem que estar fora. Eu não levaria de jeito nenhum. Por quê? É craque, mas não é um craque que sempre soube atuar como deveria. Ele nunca foi de jogar em favor do grupo como deveria. Sempre deixou a desejar. Por quê? Ego muito grande. Prende a bola desnecessariamente. Esse tipo de coisa, cara. Então, na minha visão, com relação ao Neymar, tá resolvido, ele não vai, não tem que ir. Nem se ele tivesse bem, essa é a minha visão. Ele deveria ir. Se ele tivesse comendo a bola, fisicamente, eu não levaria por causa dessas atitudes. Que a gente vê o camarada querendo aparecer demais sozinho, ao invés de fazer como faz o Messi, fazer os seus companheiros jogar. Porque se ele tivesse mudança de atitude, eu vou trabalhar para o grupo e com o grupo. Aí sim, era o Neymar que eu levaria. Fora isso, não, fica aí. Pode estar arrebentando, porque quando chegar para querer olhar para o próprio umbigo e não olhar para os companheiros, então esquece, meu irmão. O seu lugar não é junto com a gente, não. Infelizmente. Dizem que mudou. Para mim não mudou. A velocidade, termo tático, marcação, mas é uma coisa fundamental. Eu vi aqui vários de vocês falar, nós temos atacante. Nós precisamos de matador. Porque o atacante é aquele que faz gol de vez em quando. E o matador é aquele que cada 2 jogos faz um, no mínimo. Ou se não faz todos os jogos. Então nós estamos precisando na seleção brasileira, um cara assim, eu me lembro muito da Itália, Branco, porque assim, como o italiano começa a montar um time? Eu preciso 2 caras na frente, que cada um faça um 10 gols, que esses 10 gols significam 30 pontos, 60 pontos. Então o Brasil está precisando de um cara que faça gol. Salva a temporada. Porque nós jogamos para o atacante. E esse atacante tem que matar. Agora, se nós jogamos para os atacantes, ele vai fazer gol de vez em quando. Nós precisamos jogar para os matadores, para os caras que é goleador. Tu também acha que o Pedro é um cara que pode resolver esse problema nosso? Informa. Informa, eu acho que sim. É uma característica diferente. também, cara. Talvez agora, nesse primeiro momento, o Ancelotti não convocou ele, porque ele não foi bem na Europa. E os jogadores que o Ancelotti trouxe foram todos jogadores que foram bem na Europa 4 anos atrás. Nós já estamos 4 anos na frente. Para esses primeiros 2 jogos, ele pegou um time que ele pudesse ter confiança, estrutura, e daqui para frente ele acha que ele vai conseguir observar mais. E como a gente não tem esses jogadores que entram na área muito, eu acho que um jogador como o Pedro é importante. Porque o Pedro, a gente tem que analisar que vendo, parece lento, mas ele não é lento. É um cara que se posiciona bem, sabe onde é que a bola vai chegar. Sabe fazer gol, não é o cara que dá um chute de olhos fechados. Ele consegue fazer um pivô muito bem, né? Os nossos centroavantes Os quase laterais também, que apoiem mais, que chegue mais, que é um jogador de área. Essa classificação do Brasil, ela veio fazendo uma comparação com a nossa, bem antes, né? A gente acabou sendo classificado para a Copa do último jogo. Vocês entendem, assim, no meu modo de dizer, isso é bom, porque esses últimos 2 jogos o Brasil vai jogar mais tranquilo, mas você acha que essa galera atual hoje do Brasil, eles têm realmente essa responsabilidade, eles têm esse pensamento da importância da classificação para uma Copa do Mundo? Porque assim, eu não vi, por parte deles, uma comemoração tão entusiasmada como a gente fez. O que vocês acham em relação a isso? Assim, os caras têm essa noção? Assim, ou seja, quando eles botam a camisa do Brasil, nesse caso específico, a gente foi classificado para a Copa do Mundo. Vocês vêem nesses moleques, nessa geração, essa vontade mesmo de jogar a Copa, de disputar a Copa, de ser campeão do mundo? Eu até acho que eles têm. Eu acho que o maior problema deles, pra gente, é o seguinte, é a idade de quê? Ô Mário, eu saí daqui com 29 anos, 26 anos, a primeira viagem minha pra Europa. Zico saiu com 20. Quando você saiu a primeira viagem? 22. A gente saiu aqui com brasileiro nas costas, com Libertadores nas costas, com Campeonato Brasileiro. A gente saiu muito mais maduro. Quem foi daqui que saiu e voltou? Todos nós fomos e ficamos. A maioria vai e não vem. Você viu, esse gente ficou 3 anos. Eles falam que não, perde, eles têm vontade, eles têm tudo que a gente tinha. Mas ele perde a essência que a gente tinha de Hoje estar tá no mais Brasil. precoce, né? É, muito mais precoce. Então, eles sentem sim. A ideia é aqui pra nós. Acaba o jogo, o cara ganhou, perdeu, pega o avião dele e vão embora. A gente ficava aqui levando sarrafo, porrada, o couro comendo. Então, a dor era muito maior. Não tô falando que eles não têm dor como a gente. Eles têm. Eles são bons jogadores, eles querem estar na seleção, mas precisa de algo mais. E eu vou te falar o que é que precisa de algo mais. Que é um desabafo meu. Eu vejo muita gente, só fala em família, amor, carinho. A gente abdicou de tudo isso, porra. Em certo momento, a gente falou, não tem família. Não entra ninguém. Não entra ninguém. Como é que tu vai? Eu pergunto a vocês. Outra palavra que eu acho chata, chama. O sacrifício. Sacrifício. 30, 40 dias. Você não faz isso. Aí eu pergunto. Quem ficamos não 2 meses gostaria de bater campeão do mundo? E ficamos 2 meses. Qualquer país do mundo aí. Como o Jorginho falou. Só tem 8 campeões do mundo.
Quanto? países, né? 8, né? Se não me falha a memória. É. E eu brinco sempre, o mundo Quantas tem gerações 8 aí? bilhões. Não. O mundo tem Por 8 exemplo, bilhões de exemplo, habitantes. tem uma discussão Campeão do muito mundo grande tem 500, branco. dentro do Brasil. A geração 8-2, também acho que foram espetaculares individualmente, que não ganhou Copa América nem Mundial. Não. Mas merecia ter ganho. Mas quanto é que essa geração não pagaria para ganhar um Mundial e ficar marcado na história que nem a gente ficou? Com certeza. Não. Quando eu falei, Branco, deixar o Dunga por último, né, como nosso capitão, dele dar esse parecer, mas quando eu falei no ano passado, quando nós fizemos 30 anos, de que essa geração ela não sente na pele o sentimento que a gente tinha no passado, quando eu cheguei lá, quando a seleção foi jogar, eu estava como treinador do Curitiba, e a seleção foi jogar em Curitiba, o Tafarel falou, pô, eu acho que você pegou muito pesado. Eu falei, Tafa, não peguei pesado. Essa é uma realidade, é um fato. O jogador, todos nós sim perdemos a Copa do Mundo em 90. Eu não saí de casa um mês, eu não consegui assistir a final da Argentina contra a Alemanha. Com dor, chorando, triste. Eles têm que lutar. Então a gente, para ser feliz hoje, temos todos que lutar. Os outros que vão entrar em campo, e os outros que estão fora, mais a comissão técnica e toda a torcida brasileira reunida. Todos de igualdade. Vamos levar hoje. Bora, Felipe, cantar a música do Branco. Não faltam 2 jogos, falta um para nós almejarmos tudo que nós queremos, que é chegar na final, depois de 8 anos quase trabalhando. Porque eles se falam em 4, mas 50% é 8 anos trabalhando pra gente levar o tetracampeonato e ninguém vai tirar da gente essa porra. Vamos lá, caralho! Meu nome é Ricardo Rocha. Mas quando sentir isso, lembre-se do momento difícil que todos nós passamos juntos, que foi na eliminatória. E que isso dá coragem para que a gente faça um grande jogo hoje e consiga ganhar e levar o nosso Brasil à classificação. Lembrem sempre que o momento difícil foi superado com a união de nós todos que estamos aqui. Então isso é importante. Vamos lá, moçada, caralho! Acabou a Copa de 2014, e eu fui falar isso, eu não falei que tinha sido o Vinícius Júnior, porque eu nem sabia que o Vinícius Júnior tinha ido para Ibiza, mas eu falei sobre Ibiza, isso aí lá, e eu falei ano passado, e eu não sabia que ele tinha ido para Ibiza. Mas é isso, eles tinham perdido na Copa América. Só que eles tinham perdido lá em 2014, de 7-1 em 2014 antes. Quando eu lembrando de 2014, quando eu falei. Só que eu não sabia que depois da Copa América ali, no ano passado, eles tinham que o Vinícius Júnior tinha ido para Ibiza. E eu falei sobre isso e o Tafa falou, acho que você pegou muito pesado. Eu falei, não, porque é a realidade. A gente não tinha prazer de ver, de assistir, triste com aquilo que nós perdemos. A gente valorizava a nossa vitória e valorizava a derrota também. Então essa geração, ela não está sentindo a dor da derrota. Ela não consegue sentir essa dor da derrota. Se eles entenderem isso, que aqui não é uma crítica destrutiva, mas é construtiva, que vocês falaram, é hora do Neymar pegar e falar, cara, eu sou... Não tem jeito, pra mim. Não existe jogador como o Neymar. O Vinícius Júnior é muito bom jogador, o Rafinha é muito bom jogador, o Rodrigo é muito bom jogador, mas não é o Neymar. O Neymar tem que chegar e chamar essa rapaziada, como nós chegamos na Grande Apomari, com essa lista e falando assim, olha só, rapaziada, a gente não vai discutir sobre premiação, a gente não vai deixar entrar família e amigos na concentração, papai, mamãe, amigo, irmão, não entra. Então a gente tem aqui um foco, ser campeão do mundo. É o que o Neymar precisa fazer agora, ó. Até agora eu tava lá no Carnaval, mas não é pra estar no Carnaval, eu tenho que estar aqui, eu sou o cara, eu vou fazer por onde, porque você falava que era o cara, mas você fazia por onde? A gente sabia das suas escapadas, mas você resolvia por lá dentro do campo. E treinou. Essa é a realidade. O que está faltando, que esses jogadores, é o que nós queremos. Nós não queremos que a seleção perca para dizer, a gente tinha razão, ou como aconteceu de um dos pentacampeões, não quer mais que... Não, a gente quer que o Brasil seja hexacampeão, sim, porque isso é bom. Eu, como treinador, isso é bom para mim. O Brasil ser hexacampeão. Então, vamos lá. Eu quero voltar aqui em algumas situações. Nós vimos ali, desde Ricardo Rocha, falando muito, e era um cara que estava praticamente fora da Copa. Ele só estava no elenco, porque ele se machucou e perdeu a vaga dele para Márcio Santos. Ou foi para Aldair. Eu sei que, na verdade, a zaga que era titular, que saíram, ficou Márcio Santos e Aldair, quando, na verdade, era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, que era titular. Ricardo Rocha se machuca logo e sai. Ele se recupera e quando chega a final, ele tá pronto, cara. Ele tá pronto para jogar, mas não entra. E ele disse, ele mesmo chegou, cara, teve a humildade de falar, não, cara, deixa Márcio Santos jogar. Ele vem jogando até agora, ou seja, meu irmão, o cara segurou a zona até agora. Deixa o cara. E vou lhe dizer uma coisa, tá? Esse cara era brabo, velho. Ricardo Rocha jogava muita bola. Se você quer saber quem é Ricardo Rocha jogando mesmo, assista o jogo que o Brasil perde para a Argentina, que você vai ver esse cara jogando. O cara joga muito. Então, como eu estava dizendo, Ricardo Rocha, cara, jogou muito. Ele tinha uma saída de bola excelente, cara. Tá entendendo? Então, vamos realmente ter mais humildade, seleção brasileira. E com relação ao Neymar, Neymar não vai ser esse cara de fazer tudo isso como ele falou, de chamar. Não vai. Ele vai querer ser sempre aquele cara de pegar e botar o ego acima de tudo. Entendeu? É isso. E a seleção brasileira vai fazer como fez nos últimos anos, fazer tudo que ele quer.
da forma que ele quer. E aí, meu irmão, a gente fica nessa aí, então esquece. Tem que ter um homem lá que seja macho mesmo, o Ancelotti está sendo. Pode até não ganhar a Copa, mas pelo menos já está dizendo, cara, seria, um absurdo seria esse cara estar sendo convocado, velho. Tá entendendo? De uma seleção que o próprio Dunga que teve aí durante muito tempo na seleção. Então, é momento dos caras se unirem e botar literalmente na mesa. E juntar os caras e estarem unidos e realmente falarem grosso. Tem um treinador que tem presença, tem um treinador que tem muita moral, que é campeão pra caraca, não foi ainda campeão como treinador de seleção, mas é multicampeão. Então tem todas as possibilidades. E eu creio que por isso ele trouxe, aí voltando a falar, no Casimiro, que era uma figura. Não sei se o Casimiro vai chegar lá, mas assim, precisa de jogadores desse nível, que realmente tenham autoridade para poder chamar o grupo a um compromisso. Romário, eu acho assim que o futebol hoje, a maioria dos treinadores não deixa o jogador pensar, tomar decisão. O jogador, mais do que nós treinar tecnicamente, tática, tu tem que treinar o cara para tomar decisão, porque ele vai para dentro do campo. Tem uma coisa que é jogar futebol e a outra coisa, saber jogar o jogo. Tá? Então, para ganhar uma Copa do Mundo, tem que saber jogar o jogo. Não é saber, eu sou bom, eu sou legal, bom técnica. Não, tem que saber jogar o jogo. Como é que é o jogo? Que o Branco falou, não podemos tomar gol. Se a gente não tomar gol, é diferente do que os caras pensam. Com a qualidade dos jogadores nossos, nós vamos fazer gol. Sempre. Nós vamos fazer gol sempre. Mas quando eu falo isso, não é que nós vamos jogar aqui atrás. Nós vamos ter a capacidade, que eu penso, né? Tirar a bola mais rápido possível da nossa área aqui atrás e botar na frente, onde tem os melhores jogadores tecnicamente, mais rápidos, mais criativos, fazer esses caras jogarem. E ainda que o Jorginho falou, lógico, o mundo mudou, tudo. Cara, não é sacrifício. É 30 dias que tu vai conseguir um título que vai ficar pro resto da história. Não tem... tem que torcer o Brasil ganhar. Porque 94 só tem um campeão nosso. 2002 só tem campeões, foram eles. E se o Brasil for campeão, só vai ser eles. Um campeão não tira o outro. Né? É verdade. Cara, eu vou dizer, é ser muito palhaço. É ser muito palhaço. O camarada vem dizer que é sacrifício. O cara vai pra porcaria de uma seleção onde ele já é milionário, vai ganhar mais um salário milionário, porque esses jogos não são de graça, fica nos melhores hotéis, as viagens é tudo de graça, e os caras querem dizer que é um sacrifício. Teve um que outro dia falou, eu poderia estar em minhas férias, cara. O trabalhador sai da cidade dele para outra cidade, em outro estado, velho. Aí sim é sacrifício. Ele deixa a esposa, deixa filho, e no final das contas, ele volta ainda de mãos abanando, porque o salário que ele volta, que ele ganha lá, depois de ter ficado meses fora de casa, sem seus filhos, não dá pra nada, cara. Não é um salário que ele volta e resolve a vida dele, não. Um camarada desse sai para um jogo amistoso, ele ganha aí, acredito eu, que tranquilamente aí uns 200 mil. Uns 200 mil, no mínimo. Aí o cara sai, eu não posso, eu poderia estar nas minhas férias. Pô, velho, o cara saiu de um local, tudo bonitinho, um avião particular, e agora chegou a estar num hotelzinho bacana. No final, ele fez um jogo, vai ganhar no mínimo aí uns 200 mil para mais imagem, que se somar tudo aí vai dar milhões, velho. E o camarada vindo com essa, o trabalhador sai, vai cortar cana, vai tirar café lá, sai de São Paulo, vai para o Espírito Santo, sai do Espírito Santo, vai fazer um serviço de pedreiro lá no Mato Grosso, e de Mato Grosso vem para Brasília, e no final das contas chega em casa com a mala vazia, cheio de saudade da esposa, dos filhos, os problemas que a esposa passou aqui com o filho doente, que não sei o quê. Isso é que é sacrifício, rapaz. Vem jogador com conversa fiada, não. Dá pra aceitar, não. Fazer uma cirurgia no hospital? Concordo com o esse senador aí. só leva a família lá no Senado para tomar uma decisão? Pô, é só no futebol, cara. Não nada contra, eu acho que a família ir passear e tudo. Só que o modo de ver, quando eu tô num país estrangeiro, falo outra língua, vou levar meu filho, tem uma doença, o cara me liga de madrugada, eu não vou poder sair da concentração. Será que meu filho tá comendo bem? Será que a minha esposa tá bem? Será que isso tá bem? Então, não é diminuir, não. Tem o seu momento. É o seu momento. Esse momento é 30 dias para te ficar. Porque não é só treinar, não é só jogar, Romário. Cada minuto que tu deixa de recuperar, vai acumulando desgaste para o próximo jogo. Cada minuto que tu deixa de se alimentar corretamente, acumula, não é naquele jogo. As não viagens lá também, né? As viagens. Então a primeira fase, tu vai acumulando para depois quando é jogo decisivo. E quando chegar ao jogo decisivo, o tanque tem que estar cheio. O tanque tem que estar cheio. Verdade. A minha família, meus amigos, tem tempo para depois pra gente passear. E o sacrifício, só rapidinho, o sacrifício que a gente fala aqui, que não é sacrifício, a gente, para ser campeão do mundo, essa seleção ela começa a ser montada em 87. Vocês já tinham jogado basquete profissionalmente. 86 sai, entra a nossa geração. Em 7 anos a gente foi campeão do mundo. Cara, sacrifício pra jogar um papo não é piada. Não, é piada. Exatamente, o cara chegou aí, ó. É uma piada, rapaz.
É uma piada e é uma piada de mau gosto, um sacrifício. Que sacrifício nada, rapaz. Então, vamos lá. Uma das coisas que estava faltando para que o Brasil saísse da fila, etc., é um treinador que viesse e colocasse ordem na casa. Parasse de paparicar esse monte de marmanjos milionários. Acabou. E eu tenho certeza que Neymar estaria andando em campo, sem treinar adequadamente, só fazendo firulinha, ele estaria na Copa, o que é um absurdo. O Brasil poderia ir com ele dessa forma e ganhar, poderia dessa forma e perder. E o Brasil está deixando ele de fora, pode chegar lá e ganhar, como pode chegar e perder. Eu, particularmente, acho que o Brasil não vai ser campeão. Eu acho que o Brasil não vai ser campeão, pelo que eu estou vendo. Mas eu acredito que o Brasil não vai ser tão medíocre como foi esses últimos anos. Desde 2006 para cá. Ah, acredito que vai ser campeão? Não, eu não acredito que o Brasil vai ser campeão. Se for, top. Já pensou? É possível? É. Mas não é o que eu acredito. Mas eu acredito que o Brasil vai fazer uma Copa boa. Que não vai ser vergonhosa, vexatória como tem sido essa. Tomara que assim que começar eu já mude de ideia, que eu veja coisas diferentes e falo, não, agora dá para sonhar. Porque no momento eu não consigo sonhar. No momento, para mim, o Brasil está se organizando para fazer uma boa Copa. Mas para fazer uma Copa, para ganhar, eu ainda acho que não. De qualquer forma, quero ouvir o que vocês têm a dizer, naquilo que vocês concordam comigo ou no que vocês discordam. Tá tudo certo, mas não temos que ter aqui paixão, mas analisarmos de modo objetivo. E eu procuro ser o mais objetivo possível. E então, eu concordo com eles com bastante coisa e discordo com outras. Uma das minhas discordâncias é Neymar, é de fora e acabou. E acabou. Inscreva-se e compartilha, galera, né, o nosso canal aí. E tem outros vídeos aqui, assistam e até a próxima.